Bem-vindos! Vamos começar uma aula sobre localização de robôs móveis autônomos agora. O conteúdo dessa aula vai ser uma pequena introdução sobre localização robótica. Eu vou pontuar o que é a localização de robôs móveis autônomos, o que é necessário e para que ela serve. Alguns tipos de sensores usados na localização, porque a gente não pode dissociar a localização de sensores. Nós vamos ver um dos sensores, ou melhor, transdutor, que é o encoder, e o processo de odometria. Depois, nos próximos vídeos, teremos sensores de posição global, que é o GPS, sensores de posição relativa, que são os sensores inerciais, e de distância, que assim são chamados de rangefinders. Mas isso no próximo vídeo. A localização robótica é um problema que envolve, é um problema da navegação robótica, que está ligada à navegação, que a localização envolve calcular a posição de um robô autônomo em relação a um referencial, que pode ser global ou local. Diferentemente da navegação, a localização ela é sobre se posicionar em relação ao referencial. Já a navegação envolve a escolha de uma estratégia de como eu vou me deslocar até uma determinada ou tarefa ou um ponto. É como eu vou navegar, me deslocar no espaço. E a navegação é uma coisa que engloba também a localização, porque dependendo da escolha das minhas estratégias de navegação, eu posso preciso e devo utilizar diferentes estratégias de localização para determinado robô. Como um exemplo de navegação robótica, de uma estratégia de navegação, eu posso citar para vocês, por exemplo, um robô que escolhe navegar, ou melhor, a construção de um robô de seguidor de linha, por exemplo. É um robô cuja trajetória está. Então, no problema de localização, a gente sempre vai localizar o robô em relação ao referencial, seja ele global ou local. A localização global, ela pressupõe o cálculo de uma posição do robô em relação ao referencial universal terrestre, se a gente estiver falando dentro da navegação do planeta Terra, né? Como o sistema GPS ele é um sistema de posicionamento global. A vantagem de um sistema de posicionamento global é que ele é mais preciso, o erro é absoluto em termos de um referencial global. Então, o valor do erro ele não vai ser incrementado a cada ponto. Ele vai ser o mesmo ou muito próximo de ser o mesmo em relação a cada instante do tempo em que eu me posiciono, em que eu faço essa localização, uso essas coordenadas GPS. Já a localização relativa, ela envolve diversas estratégias em relação a um referencial local. Esse referencial pode ser várias coisas. Esse referencial pode ser um local, por exemplo, num armazém industrial, pode ter vários padrões, etiquetas, ou etiquetas RFID. Então, dependendo do que é a escolha dessas marcações, marcos ou referenciais locais, é que vai ter uma diferente estratégia de localização. Então, isso pode envolver então reconhecimento dessas marcas padrões, pode envolver também, sem ser o reconhecimento de marcas padrões, um cálculo de posição. Para isso é necessário muitos sensores, diversos sensores, para fazer esse cálculo.
Aliás, o cálculo de posição pode ser uma estimativa às cegas, digamos assim, uma estimativa baseada no incremento de um modelo de deslocamento e também pode envolver atualização de localização pelos sensores. Então, diversos sensores podem ser usados e podem ser também tudo isso ser feito em conjunto. Eu posso ter reconhecimento de padrões, eu posso ter o cálculo, a estimativa de posição e eu posso ter atualização por diversos sensores. Tudo isso numa fusão num sistema próprio de localização para cada aplicação que existe. E isso é muito frequente em robótica, principalmente indoor, em ambientes fechados, onde o sinal de GPS é indisponível ou irrelevante, né? Para aplicações onde você tem um pequeno deslocamento em relação ao que é o erro de posicionamento de um GPS, por exemplo. Então, muitos dos aspiradores robóticos utilizam essas estratégias locais de navegação, por exemplo. Robôs de plantas industriais também implementam cada um sua estratégia de localização. Eu costumo dizer que localização não existe sem sensores em robótica móvel. Você sempre vai precisar de sensores para se localizar tanto para referencial em relação ao referencial global ou um referencial local, você sempre vai precisar de algum tipo de sensor. E como eu já falei em ocasiões anteriores, a robótica móvel ela está baseada muito em sensores. Então, localização quase sempre pressupõe o uso de pelo menos um ou inclusive vários sensores, seja para ser utilizado no cálculo estimado de posição, seja para reconhecimento de padrões e indicativos de posicionamento desse robô. E também os sistemas de localização, dado que tem muitos sensores, podem ter muitos sensores, eles podem ser muito sofisticados e utilizar mais de um sensor, quase sempre mais de um sensor, para estimar o estado, né, para se localizar. Isso pode ser feito através de estimadores de estado, né, que são métodos que melhoram a posição, o posicionamento em si. E tudo isso pode ser feito numa fusão sensorial, e a fusão sensorial é importante como métodos de estimação de estado, é importante para melhorar essa estimativa, porque cada medição está sujeita a um erro. Às vezes esses erros são previsíveis, às vezes não, dependendo do sensor, do tipo do mecanismo de medição. E é importante perceber que esse processo de localização ele não é exato. Ele sempre envolve uma estimativa e um erro associado. Então, para se localizar precisamente no ambiente, isso é uma coisa que é muito difícil. Então, a gente sempre vai estar falando de algum erro e a gente sempre precisa minimizar algum erro de localização em relação a um dado referencial. Tipos de sensores que nós temos na robótica móvel: sensores de posição. Os sensores de posição, como eu já falei, podem ser de posicionamento global, GPS, de posicionamento relativo, como os encoders. Encoders são transdutores que nos fornecem essa informação de posição e muito mais, aliás, de orientação também, de velocidade. Orientação, sensor de orientação, que pode ser uma bússola, por exemplo, que é um tanto imprecisa, pode ser um giroscópio, pode ser um inclinômetro para medição de outros ângulos. Se a gente sair da navegação no plano, a gente já pode usar o inclinômetro. Sensores de velocidade, como por exemplo tubos de Pitot, que medem na verdade não velocidade, mas o fluxo do meio em torno do corpo de um robô, assim como tubos de Pitot tem outros sensores para medição da velocidade do meio aquático, por exemplo.
Encoders também nos fornecem dados de velocidade, se a gente estiver trabalhando com robôs de rodas. Nós temos também uma variedade de sensores de distância, em inglês chamados de rangefinders, que são sensores, aqueles sensores que ativos, onde o robô emite, esse sensor acoplado ao robô, ele emite uma energia para o ambiente e mede o retorno, dessa forma medindo a distância do robô até algum alvo ou obstáculo. Então, entre eles está o sensor ultrassônico, o sensor de radar, sensor óptico infravermelho e o sensor que é o Laser Rangefinder, que é o LiDAR. Tá? Também estão nesses sensores câmeras Time of Flight, TOF, como por exemplo o Kinect, que é um sensor assim chamado de RGBD, né? Mas eu coloco ele também classificando ele como câmera Time of Flight. E câmeras estereoscópicas também, que medem a profundidade através de uma série de cálculos aí. Câmeras com duas objetivas conseguem medir a profundidade, ou seja, a distância até um determinado objeto, através de um pequeno processamento de imagens. Também temos sensores de aceleração. Quando nós trabalhamos com modelos dinâmicos, a medida da aceleração se torna importante, então a gente pode utilizar acelerômetros, que são sensores inerciais. E nós vamos falar e pontuar cada um desses sensores em outros vídeos. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre encoders e odometria, e o processo de odometria para obtenção de posição, orientação, velocidade, através de encoders. O que é um encoder? Bom, encoder é um transdutor. Transdutores são componentes que convertem alguma coisa, né, em um sinal eletrônico, um sinal digital. No caso, o encoder ele é um transdutor que converte o movimento angular ou linear, existem encoders angulares, existem encoders lineares, em um sinal digital. Esses sinais digitais, eles são usados para determinar, pode ser velocidade, pode ser até aceleração, distância, rotação, posição ou simplesmente a direção e o sentido de deslocamento de um corpo. Em robótica, o uso de encoders angulares é mais comum, que são chamados de encoders rotacionais também, que é o que está representado nessa imagem. É um encoder óptico rotacional acoplado aqui ao eixo de rotação da roda. Esse eixo é motorizado, então assim, quando a roda gira, é possível você medir o deslocamento. Outro exemplo de encoders encontrados no dia a dia, que é esse encoder aqui, que é uma roda de medição. Ele é um tanto primitivo, é mecânico e pela rotação da roda você consegue estimar aqui a distância percorrida, então ele consegue medir distâncias facilmente. Encoders podem ser mecânicos, eles podem ser ópticos, eles podem ser magnéticos. Nós vamos falar de encoders ópticos, que é um tipo de encoder de longe mais usado na robótica móvel. O encoder óptico, ele se baseia, o encoder óptico rotativo, ele se baseia na leitura de um disco, que é acoplado junto com o sistema, com o eixo, esse disco ele é acoplado no eixo, onde está no eixo da roda ou do motor, e você pode montar o emissor e o receptor de luz. Ele é um encoder óptico, então ele vai ter um emissor de luz, um LED, um receptor de luz aí fotossensível, e aí o disco pode estar interrompendo esse feixe de luz entre o emissor e o receptor, e assim ele é chamado fotointerruptor. O disco possui janelas transparentes, isso aqui é um disco de encoder óptico rotativo fotointerruptor, que também é o mais comum. Ele tem essas janelinhas onde, ao girar, a luz incide
E no receptor, então, é captado o pulso assim que muda o estado de aberto e fechado do disco. Mas também existe o encoder óptico com montagem fotorrefletora, que ao invés de ter um disco perfurado, você tem um disco de diferentes opacidades, então tem parte opaca, a parte mais refletora. A parte opaca, aqui no caso, a parte refletora é branca, a mais opaca é a preta. A parte refletora, então, reflete a luz, e a opaca é como se tivesse uma interrupção de luz. Então, aqui está o sensor e aqui está o emissor de luz. Dessa forma, o sensor capta quando a parte refletora entra. Então, as janelas são intercaladas como partes opacas e refletoras. O mais comum é o encoder de interrupção, fotointerruptor. Falando ainda do encoder óptico rotativo, nós podemos ter o encoder óptico rotativo absoluto, que tem essa forma de disco, né? Ele tem diversas camadas, essas camadas aqui, essas trilhas, elas são dispostas de forma a gerar um código único para a posição do disco. Então, o disco é perfurado para que, ao posicionar, por exemplo, nesse ângulo aqui, seja gerado um código, por exemplo, aqui vai ter 1, 0, 0, 0, 0, 0. Aí, nessa posição aqui vai ter 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0 ou contrário, né? Porque o 0 pode ser atribuído tanto à janela quanto ao fechamento. Em geral, o 0 é o fechamento e a janela é quando incide a luz. Então, você tem um pulso no encoder. Então, ao girar esse disco, o posicionamento em diferentes ângulos é como se fosse um código de tantos bits aqui, por exemplo, eu acredito que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parece que são 8 bits, são 8 trilhas aqui. Então, gera-se um código de 8 bits e esse código pode estar mapeando um posicionamento, um dado posicionamento desse encoder, ou seja, um valor de ângulo. O que acontece no encoder absoluto é que se houver uma interrupção de energia, esses dados não se perdem. Quando a energia volta, ele está lá, o eixo está lá na mesma posição, ele vai continuar marcando o valor de ângulo. Então, você tem sempre um valor de ângulo. Outra coisa é que ele tem um erro, o erro de posicionamento desse disco, ele sempre vai ser o mesmo. Então, se eu de uma posição para outra, eu vou ter um erro relativo à quantização, ou melhor, um erro de quantização relativo à resolução aí desse disco aqui. Então, um erro de mapeamento analógico digital, mas ele vai ser sempre o mesmo numa posição, porque essa localização é absoluta, essa codificação é absoluta. Já o encoder óptico rotativo incremental, ele apenas intercala um posicionamento ele tem esse formato, onde janelas opacas são sucessivas às transparentes, né? Ele é perfurado com uma série de janelas, e essas janelas representam algum valor de ângulo. Claro que quanto mais o disco é dividido, como no caso desse disco da direita, ele vai mapear melhor, ele vai mapear com menos erro esse ângulo. Então, por exemplo, 360 dividido por 100, nós vamos ter 3,6 ângulos sendo representado por uma janela. Enquanto um encoder de 40 divisões, nós vamos ter 360 graus representado por 40 janelas. Então, isso seria 9 graus, uma janela a cada 9 graus.
Então, o tamanho do incremento define a resolução do encoder. Esse tipo de encoder é o mais comum, com esse tipo de disco é o mais comum na robótica móvel. Ele é mais simples, ele é mais barato, ele é mais fácil de implementar a leitura, que na verdade isso aqui, essa roda acoplada ao eixo do motor, ela gira, gira, gira e simplesmente lá o seu receptor, ele está captando os pulsos, isso pode estar indo para algum dispositivo eletrônico que contabiliza esses pulsos, simplesmente contabiliza esses pulsos e a cada pulso, como você sabe, a resolução do encoder, você contabiliza quantos graus se deslocou. Porém, cada método incremental, com a incremental, quando você incrementa uma posição, você incrementa também o erro. Então, esse erro no encoder incremental, ele se torna incremental também. Então, ele amplifica com o passar do tempo, a rotação do encoder. Também, caso for desligado a energia do sistema, esse encoder não indica nenhuma posição. Então, ele apenas faz o incremento a cada tantos graus quantos forem a resolução desse encoder. Vamos falar de alguns parâmetros do encoder incremental, parâmetros que eu já acabei de citar. O que é a resolução? A resolução de um encoder é dada em pulsos por revolução, ou PPR, ou ticks, ou pulsos per revolution, né? Ticks per revolution ou pulsos por revolução. É o valor de tantos pulsos quantas são as janelas do encoder a cada volta, ou seja, a cada 360 graus. Então, por exemplo, se um encoder tiver uma resolução típica de um encoder é 200 o quê? Pulsos por revolução a cada 360 graus, que é uma volta. Já a precisão é um parâmetro referente ao mapeamento analógico digital, ou seja, é o tamanho da unidade de incremento dado em graus ou radianos. Por exemplo, se um encoder tem 200 pulsos por revolução, uma resolução de 200 pulsos por revolução, então a precisão vai ser o inverso, vai ser 360, que é uma volta, tantos graus, dividido por quantos forem os pulsos a cada volta. Então, 1,8 graus. Então, um encoder que tem uma resolução de 200 pulsos por revolução tem uma precisão de 1,8 graus. Então, a cada 1,8 graus vai estar representado, vai ter uma janela nesse encoder. Então, você tem também o próximo parâmetro, que é o erro de quantização associado a esse encoder. É um erro sistemático que a gente pode prever, tá? Ele é mais ou menos a precisão do encoder, ou seja, a precisão que a gente acabou de calcular, que é 1,8 graus. Então, o erro de quantização é mais ou menos 1,8 graus. Então, 1,8 graus para mais ou para menos, porque você tem a próxima janela. Então, você se posiciona em relação você posiciona com uma precisão de 1,8 graus para mais ou para menos o seu valor angular de rotação dessa roda. E a cada novo posicionamento, você gera um erro de mais menos 1,8 graus, nesse caso, nesse dado encoder. Então, imagina que esses erros de quantização vão se somando de uma forma que gera um erro incremental, um erro muito grande no final do deslocamento. Pelo fato dessas janelas do encoder serem limitadas fisicamente, a gente tem um certo limite em que a gente para de conseguir identificar
o tamanho de uma janela fisicamente, né? A leitura física se torna impossível de certas janelas, de um certo tamanho de janela. Para contornar esse problema e também aumentar a precisão de um encoder ou diminuir o erro, nós podemos colocar, ao invés de um conjunto de leitor, sensor, aliás, emissor e sensor, numa roda de encoder, nós podemos colocar dois conjuntos defasados de um certo valor, né, conhecido, e isso seria dois canais. Então, o canal A seria relativo a um conjunto de emissor-receptor, e o canal B, aqui representado na figura, relativo ao outro canal de emissor-receptor de luz. E aí o que acontece é que a defasagem, nós podemos calcular um sinal resultante baseado em alguma característica, como por exemplo aqui, mudança de borda. Então, esse sinal aqui representa exatamente isso. Nós podemos acionar um pulso a cada mudança de borda, é uma forma de fazer um resultado entre esses dois canais. Assim a gente consegue aumentar em até 4 vezes a disposição desses pulsos no disco. Então, no mesmo intervalo angular, adicionando um conjunto a mais de emissora-receptor, colocando mais alguns componentes eletrônicos e fazendo uma lógica, né, de sinal aqui, a gente consegue fazer uma quadratura, assim chamada, que é aumentar em 4 vezes a resolução do encoder, de um encoder. E também o fato de ter um canal defasado em relação ao outro, a gente permite para a gente saber o sentido do giro da roda. Então, quando houver uma mudança de estado num dos canais, primeiro você tem um sentido ou o outro da roda, do giro da roda. E por que nós estamos então falando do encoder? É porque o encoder é um transdutor muito utilizado no processo de odometria, é um dos mais utilizados, porque os encoders têm um custo interessante, porque eles são facilmente acoplados às rodas e utilizados no processo chamado de odometria. Mas a odometria, eu já deixo de começo bem claro, que não precisa ser necessariamente usando um encoder, ela pode ser feita com informação de outros sensores. Bom, a odometria vem do grego odos, viagem, e metro, medida, que significa literalmente a medida do caminho percorrido, que é basicamente o que é o processo de odometria. É o processo de obtenção de variação do estado no tempo, através de informações do movimento de atuadores das rodas ou da leitura de outros sensores. Tá? Pressupõe duas coisas sempre. Que você tem informações provenientes de um sensor de velocidade ou deslocamento, essas informações. E também pressupõe que existe um modelo de deslocamento onde são inseridas essas informações de sensores, obtidas pelos sensores, e o modelo, então, ele sofre um incremento que equivale ao deslocamento, a uma estimativa de deslocamento desse sistema. Tá? Então, essas duas coisas são fundamentais no processo de odometria. O modelo ou uma estimativa de deslocamento e informações de deslocamento provenientes de um sensor, um ou mais sensores. Tá? Bom, e aqui eu já vou explicando para um encoder de acionamento, para um robô com encoder de acionamento diferencial, com encoders acoplados a cada uma das rodas, rodas atuadas de forma independente. E a gente tem a leitura de um encoder da roda direita e esquerda com o número de pulsos N, D e NE, nesse caso. Então, o incremento no deslocamento que nos interessa é dado por 2πr, RD, no caso, o raio da roda direita,
vezes o número de pulsos ND da roda direita sobre a resolução, número de resolução do encoder, ou seja, a resolução do encoder. Isso, essa parte circulada, equivale ao ângulo, ao incremento no ângulo da roda. Então, nós temos 2πr, ângulo da roda, que seria uma distância linear, um perímetro, né? 2πr seria o perímetro, vezes um ângulo, o valor de um ângulo, que é o incremento de distância. Então, o incremento de distância de uma roda da roda direita, o incremento da roda esquerda, é a mesma coisa. Quando nós temos o incremento em distância, nós conseguimos calcular a velocidade. A velocidade da roda direita, no caso, a velocidade linear da roda direita. O que é a velocidade da roda direita? É a derivada, né, a derivada temporal da distância, do incremento da distância. Então, nós temos isso aqui representado, derivada, é o incremento da distância sobre o intervalo do tempo. Então, nós acabamos de calcular o incremento da distância, nós temos o incremento do tempo, nós controlamos o tempo. Então, nós temos, substituindo aqui a leitura do encoder, nós temos que nós conseguimos expressar a velocidade da roda, linear da roda, em termos do incremento da distância angular, que equivale a esse valor aqui, tanto para a roda direita quanto para a roda esquerda. Mas como no robô diferencial, as posições, as velocidades, aliás, linear do robô, que é esse V representado por V, e angular do robô, eles são composições das velocidades V, D e VE, que são velocidades lineares das rodas direita e esquerda. Então, a velocidade linear é a soma da metade das velocidades e a velocidade angular é a subtração sobre 2R. Nesse caso, esse R é o corpo seria o L relativo ao raio do corpo do robô. E aí, substituindo esses valores obtidos do encoder lá, essas leituras do encoder, nós vamos ter que a velocidade do robô, no referencial local lá do robô, a velocidade do corpo dele linear, vai ter esse valor, a soma do número de pulsos da roda esquerda e direita, vezes πr, sendo R o raio da roda. Preciso diferenciar aqui esse R desse aqui. Esse R é o raio da roda, já que as rodas são iguais, sobre o número de resolução do encoder. E a velocidade angular vai ser a medição de uma roda menos a medição da outra, vezes 2π, vezes o raio da roda, dividido pelo L, que seria o diâmetro do corpo do robô, vezes o número de resolução da roda, do encoder. Lembrando que esse R aqui não é o raio da roda, mas sim o raio do corpo do robô. Vou modificar isso nos slides. E aí, dessa forma, nós temos o cálculo das velocidades a partir das leituras do encoder. Mas isso é o primeiro passo. As velocidades ou certos parâmetros de deslocamento do robô em termos de leitura do sensor. E aí, depois, o que nós temos, a segunda coisa que nós precisamos para a odometria é um modelo de estimativa de posição, de deslocamento. Se baseia no modelo cinemático de deslocamento do robô, que ele está para o robô diferencial aqui, ele está discretizado, ele sempre vai ser um modelo discreto, ele está discretizado. Então, nesse modelo, são aquelas equações das equações do robô diferencial
de acionamento diferencial que estão lá de forma, em termos de equações diferenciais, né, no contínuo, aqui elas estão representadas na forma discreta. Então, isso aqui seria para cada equação x de t mais ΔT, que é ΔT sendo um incremento, nós temos a posição anterior, o x anterior, o que nós tínhamos até então em x, mais um incremento. O incremento, ele é v vezes ΔT cosseno de θ, do θ anterior, θ de t. O y de t é a mesma coisa, só que y anterior mais um incremento, vezes o seno de θ. E o incremento de θ é o θ anterior mais ômega ΔT, tá? E isso é um modelo muito simples de estimativa de posição. E aí nós inserimos, né, essas velocidades, elas poderiam ser... se nós não considerássemos a influência do encoder, ou seja, esse modelo seria um modelo de estimativa, né? Aqui nós poderíamos colocar um valor qualquer de velocidades, por exemplo, o valor de set point do robô, né? Um valor desejado para velocidade V e velocidade ômega, ou um valor de entrada que a gente esteja colocando, mas isso não seria odometria, isso seria um set point do robô. Se a gente colocar as medições, já um valor medido para essas velocidades, a gente vai ter uma trajetória em x, y e θ do robô, obtido pelo processo de odometria, que é a estimativa, o incremento de posição é feito através de um modelo, mas algum parâmetro aí, seja o próprio incremento ou a velocidade, é feita através da medida dos sensores. E aqui, se eu tiver um outro tipo de sensor que meça a velocidade linear e angular, eu posso colocar nessas equações também e fazer uma odometria não com encoder, não com informações do encoder, mas com outros sensores. E no próximo vídeo nós veremos então outros sensores que nós podemos utilizar para a estimativa de posição, de distância e, enfim, outras variáveis do sistema. E se a gente continuar inserindo aqui a velocidade V linear e angular em termos do que nós lemos no encoder, nós chegamos nessas equações aqui, tá? Além disso, só dizendo que os erros associados ao processo de odometria, ele possui um erro sistemático, que é o erro de medição relativo à medição pelo encoder. Ele é devido a um instrumento de medição, que é mais ou menos a precisão, que nós já vimos o erro do encoder, que vale a mais ou menos precisão do encoder. E além disso, existe na odometria erros não sistemáticos, que ocorrem no deslocamento do robô, eventos aleatórios que influenciam na medição, né, desse deslocamento do robô. O que são esses eventos não previstos? Pode ser escorregamentos. Quando uma roda escorrega, o robô se desloca, porém o movimento não é contabilizado, né? Irregularidades no percurso. Você contabiliza que a roda gira, ou seja, que há um deslocamento, mas na verdade é uma pedra que o robô passou por cima e ele não se deslocou em termos de distância tanto quanto a roda realmente girou, porque ele fez o perímetro da pedra, né? E não um percurso regular. Pequenas colisões com algumas coisas, né? Falhas na atuação também, folgas nos mecanismos de atuação, interferem na medida da odometria, consequentemente causando essa soma dos erros. Então é preciso entender que os erros de odometria, eles não são tão previsíveis assim, porque existe uma parte sistemática, que é devido ao instrumento de medição, mas a parte não sistemática é aleatória, são erros aleatórios. Então, a gente não tem como prevê-los
né? Mas temos como modelá-los com modelos estocásticos.